a mão o irmão que está aí ao seu lado. Você já o abençoou, você já proclamou em fé o poder da palavra do Senhor. Levante a mão dele e diga: ao único que opera grandes maravilhas, grandes maravilhas, grandes maravilhas, grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos honrar aplaudindo aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor. Diga palavras de louvor ao Senhor. Tu és grande, Deus. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande é o seu nome. Grande, grande
Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Vamos dizer juntas, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã, mais uma vez, o poder da Tua palavra nos envolva. Senhor, ó Deus, que cada coração que está aqui seja realmente terra boa. Senhor, ó Deus, que ele esteja tão desarmado, para que a Tua palavra caindo possa trazer consolo, possa trazer exortação, possa trazer edificação, para que de glória em glória o Senhor possa continuar nos transformando a Tua própria imagem aqui na terra. Pai, eu suplico que nesta hora, não apenas esses que estão aqui nesse templo, mas, ó Deus, potencialmente milhões que podem estar nos acompanhando agora, sejam envolvidos pela Tua bendita palavra, no nome do Senhor. Amém. Vamos assentar, queridos. Nesses últimos domingos, nós temos caminhado com os irmãos em cima de um tema: como viver como igreja. Como viver como igreja? Como ser parte da igreja é viver o sonho e o propósito de Deus. Não existe nada novo debaixo do céu. Tudo já foi revelado aqui na Bíblia. Não existe simplesmente assim, aquele método que nos leva a viver como igreja, aquela nova revelação. Não. Tudo já está revelado nas Escrituras. Nós temos apenas que colocar em ver essa realidade. Então, como viver como igreja? Como viver como igreja? Muitas vezes pessoas passam a vida inteira como se fosse um peixe procurando água. Só que o peixe procurando água não precisa procurar, porque ele já vive envolto na água. Assim também nós como igreja, nós sempre temos que ter essa compreensão. E nesses dias está havendo assim, para muitas pessoas, uma distorção do que seja ser igreja. Igreja, nós temos aprendido, óbvio, não é esse templo, não é esse chão que você pisa. Igreja é gente. Bata no ombro da pessoa que está ao seu lado. Igreja é isso, é gente. A palavra diz, Pedro revelando, dizendo: vós sois o povo eleito, sacerdócio real. Ou seja, nós somos o povo. Igreja é povo, igreja é gente. Igreja é mais do que instituição. Igreja é o sonho, igreja é a noiva do Cordeiro. Quando Jesus voltar, Ele está voltando exatamente para as bodas. Ou seja, não existe, a palavra diz, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Cristo amou a igreja, amou, Ele é apaixonado por ela. É verdade que cada dia Ele está nos preparando para esse encontro, cada dia vai nos aperfeiçoando, cada dia vai ataviando mais a noiva, porque Ele deseja encontrar uma noiva santa, pura, perfeita, sem mácula. E nós vimos como viver como igreja. Vimos o primeiro ponto, viver em sinceridade. Segundo, viver em discernimento. Em terceiro, desfrutando do amor fraternal. Em quarto, a honra. Em quinto, o entusiasmo. Em sexto, o otimismo. Em sétimo, a generosidade. Em oitavo, a hospitalidade. E domingo passado nós vimos sobre abençoar e vimos também o 10º ponto, que foi a simpatia. Então abra comigo em Romanos capítulo 12, e hoje nós vamos falar sobre a harmonia e a humildade. E nós vamos concluir essa parte, porque eu preciso trazer para os irmãos outras realidades também.
Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Uma recapitulação diz, Romanos 12, 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E hoje nós vamos ver a partir do verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No versículo 16, preste atenção. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Verso 17: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A ordem que Paulo traz aqui no versículo 16 representa este princípio de harmonia. Uma igreja saudável, e toda igreja tem que ser uma igreja saudável, não doente. Uma igreja saudável tem harmonia. As pessoas pensam a mesma coisa, andam em linha. Somos, e nós devemos ser uma igreja unida em um propósito, onde há harmonia, há crescimento, existe paz, e o nome do Senhor é exaltado. A palavra diz: tende o mesmo. Vamos falar? O mesmo. Vamos falar? O mesmo. A palavra diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos falar um pouco agora sobre exatamente isso, harmonia. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do versículo 10. Olha a palavra. Paulo abre o coração e ele deseja exatamente isso, harmonia. Quando nós vemos uma orquestra tocando, ali você tem dezenas de pessoas, os instrumentos são tão diferentes. Muitas vezes você tem um instrumento lá que é grande, encontra outro que é pequenininho, existe pistão, existe isso, aquilo, existe uma flauta pequenininha. Os instrumentos são diferentes. Tem um que é tão magrinho, outro tão gordo, mas quando todos tocam, a gente fica maravilhada, né? Assim. Então imagine uma orquestra só com bateria. Não sei o que vai dar. Ou seja, muitas vezes as pessoas são diferentes, os dons são diferentes, mas é preciso que haja uma coisa: harmonia. Vamos ver o que a palavra diz. Versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos,
É uma súplica. Ou seja, quando a coisa é muito difícil, porque tem coisa que é assim muito espontânea. Tem coisa que a pessoa faz assim sem muito esforço, não é? Para mim, comer abobrinha com angu, carne moída, para mim não precisa ninguém nem pedir, é espontâneo. Mas tomar purgante é diferente, não é assim? Ou seja, tem coisas, tem alguns remédios que são assim muito gostosos, tem outros que, aqui quando você encontra o Paulo falando assim, olha, rogo-vos, é porque isso é difícil. Muitas vezes a nossa carne não quer isso, o nosso eu não suporta isso, há uma luta. Mas agora ele entra e diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem e faz uma súplica, e ele pede não no nome dele, ele pede em nome de Jesus. Em outras palavras, ele está falando assim, por amor de Deus, por amor de Deus, por amor de Deus. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Esta súplica que Paulo faz, esse clamor ao coração. Vamos caminhar para 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11 e 12. 2 Coríntios, capítulo 13. O verso 11 e 12. Paulo está escrevendo a carta e ele está dando um adeus. E normalmente o epílogo final é sempre aquela mensagem mais forte. É uma lembrança, você não pode deixar de fazer isto. Ele diz assim, verso 11, 13 e 11. Quanto ao mais, irmãos, adeus. Faça assim com a mão. Ele está fazendo, quanto ao mais, irmãos, adeus. Agora ele deixa uma recomendação, ele diz, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Nesses 3 versículos aqui, é como se ele fizesse um resumo de tudo aquilo que é essencial para vivermos como igreja. A primeira coisa que ele diz aqui, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Há um momento quando nós terminamos, há um momento quando o pastor pode pregar, mas há um momento quando ele diz assim, a Deus, eu fiz a minha parte. Eu deixei, eu orientei, eu mostrei, eu preguei, eu escrevi, eu testemunhei. Há um momento quando as pessoas já sabem, elas já conhecem. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Eu já fiz a minha parte. Eu já preguei, eu já escrevi. Assim também para nós como igreja, nós temos esse resumo que está aqui de uma forma assim muito clara. E a primeira coisa quando ele diz aqui é esta, aperfeiçoai. Vamos falar? Aperfeiçoai. Durante o tempo que você viver. Vamos imaginar que o pastor Ciro vai viver 100 anos. Falta quanto tempo para os 100 anos, Ciro? 45 anos. Falta 45 anos para ele
partir para a glória com 100 anos. O Ciro não é hoje aquilo que ele era quando ele converteu. Eu lembro quando ele chegou aqui, o cabelo dele era assim, Black Power, sabe? Jimi Hendrix, ou seja, era aquele cabelo assim, né, Ciro? Podia fazer até um ninho, não sei de quê. Mas era a época, todo rapaz tinha aquele cabelo assim, né, Ciro? Não era só ele, não. O Ciro veio para o Senhor. Ele entregou a vida dele a Jesus, se converteu, está aqui servindo o Senhor desde 72, desde 73, 14 de junho de 73. Cada dia o trabalho de Deus na vida dele não terminou ainda. Não chegou a um ponto que o Senhor Deus trouxe um carimbo e disse, pronto, perfeito. A palavra diz, aperfeiçoai-vos. Eu não sou o que eu era, mas eu não sou ainda tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. O Ciro não é hoje tudo aquilo, ele não está vivendo hoje tudo aquilo que Deus tem para ele. Ou seja, cada dia nós somos o quê? Aperfeiçoados dentro do projeto de Deus. Ou seja, a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Essa transformação aconteceu no momento, aconteceu. Essas crianças que estavam aqui, bebezinhos. Mas eu orei para os pais, para que os pais um dia pudessem ver o quê? Os seus netos. Essas crianças são perfeitas agora? São perfeitas. Mas elas não têm o quê? A capacidade de reproduzirem ainda. Há um tempo. Ou seja, a palavra diz, aperfeiçoai-vos. E esse aperfeiçoamento é exatamente para nós vivermos esta plenitude da vida do Senhor, a realidade daquilo que Ele tem para todos nós. E aqui Paulo diz, aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Bata o nome do seu irmão. Diga, meu irmão, olha, se você precisar de um ombro para chorar, você tem meu ombro. Olha, se eu estou falando um homem, sempre fala para um homem, para uma mulher, para não ter confusão nenhuma depois, hein? Consolai-vos. Mas ele agora toca nesse ponto aqui, olha. Sede do mesmo parecer. Ou seja, sede do mesmo parecer. Harmonia. Ver a vida. Ser parte da igreja. Ter uma visão. Ser de todos do mesmo parecer. Se eu chamar essa flor aqui, palma, de jabuticabeira ou de jabuticaba, não funciona. Eu tenho que falar bem, isso aqui é palma. Olha que rosas lindas, rosa, não é? Essa rosa aqui é bem rosa, não é? Olha só, eu tenho que chamar a rosa de rosa, eu não posso chamá-la de margarida. Por quê? Margarida é flor, mas não é rosa, eu estou vendo rosa. Então se dois assim, não, isso é rosa, o outro vira, não, isso é margarida. Eu preciso conferir pela Bíblia. A Bíblia vai mostrar que rosa é rosa, margarida é margarida. O que eu quero dizer é isso, quando a palavra diz agora, sede do mesmo parecer. Queridos, uma igreja para caminhar, ela tem que ter essa realidade chamada harmonia. E harmonia, os sons podem ser diferentes. Tem hora que só um instrumento toca. Tem hora que alguns instrumentos tocam juntos. Tem hora que todos tocam juntos. Mas a beleza é exatamente isso, harmonia. Vivermos assim. E ele diz, vivei, sede do mesmo parecer. E ele diz, vivei em paz. Porque não tem nada que mais pode atrapalhar a vida da igreja. É a guerra dentro da própria igreja. Viver assim, o outro e tal, e briga, confusão, relacionamento quebrado, isso. Viver em paz. Ou seja, o resultado da harmonia vai trazer paz. Viver em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. E os irmãos daquela época tinham um costume, não é muito costume aqui no Brasil, mas em alguns países isso é tão natural como a gente estender a mão, né, Gustavo? Nosso país, normalmente a gente diz assim, não é? Da mão, é assim?
Os chineses têm um modo diferente, né? Assim, como é que eles fazem? Eles fazem assim. Se você estender a mão para um chinês, não é bem assim, a nossa cultura é diferente. A gente, se fosse chinês, era assim. Eu não sei como que eles fazem, mas aqui a gente faz assim, bom dia, boa tarde, né? Assim. Mas entre os irmãos, uma expressão da harmonia, ele diz isso: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Como que é esse ósculo santo? Ósculo é um beijo, ou seja, me beija também. Aí. Os irmãos se beijavam, sabe? Nós não temos tanto essa cultura do beijo, não é assim? Mas o beijo, normalmente, já viu marido e mulher quando briga? Um deles está lá, o casamento é assim, ou é duelo, e duelo é um querendo matar o outro, mas há um momento quando vira um dueto. Quando o dueto são os dois cantando juntos a mesma música, a harmonia. E eles selam a harmonia através de quê? De um beijo, não é assim? Quando há qualquer confusão, as coisas estão ruins, o marido está dormindo no sofá, já tem 6 meses, há um momento quando a desarmonia chegou, mas quando a harmonia vem, é espontâneo, não é assim? Espontâneo. E ele diz, e termina dizendo: olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. É isso que conta. Precisamos desfrutar dessa realidade tão bonita de caminharmos assim, porque é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o versículo de número 3. Efésios capítulo 4, verso 3 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha o versículo 3. Esforçando-vos. Não é alguma coisa fácil. Muitas vezes quando você vê um casal celebrando 50 anos, há poucos dias eu li sobre um que estava celebrando 80 anos de casados. 80. Isso não é uma coisa assim tão espontânea. Oh, queridinha, sabe quantos problemas aconteceram? Quantos conflitos? Quantos momentos assim que a harmonia foi rompida? É um esforço. Fale comigo. É um esforço. Outra vez, é um esforço. Outra vez, é um esforço. Quantas vezes, para você manter comunhão com esse irmão que tem ao seu lado, olhe para ele. Diga, é um esforço, sabe? Sabe, é um esforço. Quantas vezes na célula, para você manter ali, é um esforço. Mas a palavra diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo que ele quer é criar confusão. E coisas assim muito simples. Se você sai e vê seu carro ali fechado, outro carro te fechou, e aí você fica bravo com aquele irmão e começa a chatear, e que coisa, olha só. Mas quem sabe aquele irmão que colocou o carro ali, a reunião terminou e te prendeu, aquele irmão está cuidando de uma pessoa que passou mal, e ele está ministrando aquela vida. Algo que a gente tem que ter sempre, essa compreensão. Eu vou me esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, quer você queira ou não, eu vou te amar, meu irmão.
Você pode não gostar do seu nariz, mas se você arrancar o seu nariz vai ficar mais feio. Compreende? Você precisa. Aqui nós vamos ver isso, que nós somos o corpo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz, há somente um corpo. Esse corpo é a igreja. Verso 4. E um Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Uma só esperança. Qual que é? O chamado de Cristo. E diz o verso 5, um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé. Qual que é essa uma só fé? Esta fé completa no Senhor, chamada o Evangelho. Um só batismo. Que batismo é esse? O batismo por aspersão, o batismo por imersão. Não é bem essa compreensão assim. É o batismo no corpo de Cristo. Ou seja, é esse batismo que nos introduz no corpo de Cristo. Eu quero parar um pouquinho aqui com os irmãos. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 12, versículo 13. Para os irmãos compreenderem que batismo é esse. 1 Coríntios 12, o versículo 13. A palavra diz assim, 1 Coríntios, escreve o texto aí, 12 e 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Tem pessoas que dizem assim, minha igreja é a melhor, vem, passe para minha. Querido, só existe um corpo, o corpo de Cristo é um só na face da terra. As expressões do corpo podem ser as mais diversas, O corpo é um. Quando fala sobre o batismo, você foi introduzido no corpo de Cristo. Aqui a palavra de uma forma assim, clara, nos mostra isso. Olha Gálatas capítulo 3, o verso 27. Gálatas capítulo 3, o versículo de número 27, a palavra diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então o batismo não é apenas aquilo que você imagina. O batismo não é apenas só esse batismo nas águas. O batismo é esse mergulho, é esse envolver, é esse estar. A palavra diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você se revestiu de Cristo. É isso que a palavra do Senhor afirma de um modo tão forte. Colossenses capítulo 2, o versículo 12. Colossenses 2, 12, a palavra diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 13, perdoando todos os nossos delitos, do passado, do presente e do futuro. 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando a palavra do Senhor traz essa compreensão para os nossos corações, de modo como nós devemos viver, harmonia, porque nós fazemos parte do corpo, Meu corpo está todo ligado. Mas eu tenho algumas partes do meu corpo que não fazem parte do corpo. Esses óculos não fazem parte do meu corpo. Eu tenho uns dentes aqui, que
Você acha que é natural? Não é nada, filha, é de porcelana, não sei o que é. E que não recebe, eu posso comer o que for, não alimenta essa... Porque é artificial, sabe? Não funciona, não é parte do corpo. Sabe, tem gente na igreja que pode parecer que é, mas é só enfeite. Olha para o seu irmão e diga, querido, tem coisa que é só enfeite. Porque aquele que tem parte mesmo, não adianta. Se você beliscar o seu irmão, ele vai dar um pulo. Se você beliscar um morto, ele nem mexe, né? Assim, muitas vezes na reunião vem aquela graça, vem a unção do Senhor, e o irmão está ali, ele chora, ele tal, e o outro está ali, ele está pensando, o Brasil vai jogar, quem vai ganhar, e o Neymar como é que vai ser, e coisa assim. Mas sabe, quando você está parte mesmo, você tem aquela empatia. Por isso que a única maneira de você viver esses princípios de harmonia é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é viver como nós temos mostrado aqui de uma forma tão clara aos irmãos. Em Filipenses capítulo 1, começa toda uma descrição como podemos e temos que viver, e aquilo que o Senhor espera que aconteça. Filipenses capítulo 1, o verso de número 27. Filipenses capítulo 1, verso 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. A palavra diz, o verso 27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Quando você vem para a igreja, não é você que está fazendo um favor. Não pense que com a sua vinda, o corpo de Cristo vai ficar mais digno. É você que fica mais digno. Porque aos olhos do Senhor, todos são iguais. O mesmo preço que Ele pagou por mim, foi o preço que Ele pagou por você. Sabe, não existe isso que as pessoas precisam entender. A dignidade de ser membro da igreja. A dignidade de fazer parte da noiva de Cristo. Eu sou digno. A honra que eu tenho em ser parte da igreja. A honra que Deus me dá. A honra que Ele me confere de fazer parte da igreja. Muitas vezes as pessoas imaginam, é um favor. Sabe, a honra não existe, queridos. De tudo que você já viu belo sobre a face da terra, nada aos olhos do Senhor se compara com a igreja. Ele é a noiva. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Agora, eu tenho que escolher viver isso. O verso 27 diz, vivei acima de tudo. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E diz, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Sabe quando você diz, eu sou parte do corpo, eu sou parte da igreja, eu sou parte da sua noiva, isso, sabe, faz crescer dentro de você
algo tão glorioso. Quer ver? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Do verso 8 até o 11. 1 Pedro capítulo 3. Para termos harmonia. A palavra diz, 1 Pedro 3, a partir do verso 8. Finalmente. Ou seja, é sempre o finalzinho. Pedro agora diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-te por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha o verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Aí você pode dizer, pastor, como é que eu vou ser amigo de todos os membros da igreja? Não sendo inimigo, mas como ser fraternalmente amigos? As células, elas oferecem exatamente esse espaço. Você nunca vai conseguir ter relacionamentos profundos com um grupo grande de pessoas. Não consegue. O relacionamento é tão superficial. Mas quando você tem alguém que você possa dividir com ele, não apenas aquilo que você pensa, aquilo que você acha, mas quando você começa a dividir seus sentimentos e até dividir a sua própria vida. A célula vai provocando exatamente esse espaço, onde eu vejo aqui em Lagoinha, assim, num período como desse final da semana passada, de feriado, quantos irmãos das células viajaram juntos? Quantos passam férias juntos? Quantos, quando termina a reunião aqui no domingo pela manhã, vão almoçar juntos? Sabe, na igreja você precisa ter amigos, fraternalmente amigos, ou seja, amigo. E a única maneira de você ter amigos, sabe qual que é? É ser amigo. É sendo amigo. Você quer ser meu amigo? Não é assim que a gente faz amizade. Ou seja, comece, sabe como? Ou seja, aqui a palavra diz para vivermos esta harmonia. E voltando aqui, ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Como eu quero terminar hoje, então, eu quero só falar então um pouco da humildade. Se um dia você encontrar um livro escrito assim, o nome do livro, Como aprender a ser amigo, aqui é amigo. Como aprender a ser humilde comigo em 10 lições. Aí você não deve comprar esse livro, porque a pessoa já deixou de ser humilde. A única pessoa que pôde abrir o coração e falar que era humilde foi Jesus. A única. Ele diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Não era humildade da boca para fora, era humildade mesmo. Ali estava o coração do Senhor, a expressão plena de todo o seu querer e de todo o seu propósito. Sabe, Paulo aqui, no versículo 16, ele mostra de uma forma assim clara o princípio da humildade. Que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Você diz, eu sou o que canto, eu sou o que toco, eu sou
Eu sou. Não pense que você é o melhor, o mais capacitado que seu irmão. Não valorize os seus títulos, sua função, o seu salário. O que torna valioso é a sua singularidade. Todas as pessoas são únicas e por isso elas são valiosas. O que torna um quadro valioso é a assinatura do pintor. Você olhar um quadro Picasso, que vale milhões, você olha e diz: que coisa. Tem hora que você diz assim: que coisa tão feia, não estou entendendo nada. Mas ali tem uma assinatura. Você olha um quadro Van Gogh, aquilo custa já centenas de milhões de dólares, um quadro. O seu valor é a assinatura que está aí. É a assinatura. Sabe, nós somos singulares. Deus fez a mim, Deus fez a você, tão diferentes. A nossa vida, Ele podia ter feito uma linha de montagem, igual de automóveis, que todos saem iguaizinhos. Mas Ele fez cada uma como uma peça única. Aí você pode dizer assim: mas eu acho que Ele errou comigo, meu tamanho. Não era para eu ser tão alto, não era para eu ser tão pequeno. Aí Ele me fez assim, meio xoxudo. Aí eu queria ser como o outro. Querido, você é uma peça única aos olhos dEle. E a humildade é exatamente você ter essa compreensão. Ele me fez assim. Se alguém olha de cima para baixo, aí as coisas não passam a ser. Quando lemos a expressão da nossa fé, em Miqueias capítulo 6, o versículo de número 8, Miqueias capítulo 6, há um texto, de uma forma assim, muito objetiva, muito clara, trazendo ao nosso coração exatamente aquilo que é a vontade e o propósito do Senhor. Miqueias capítulo 6. Miqueias é um desses profetas aqui assim pequenininhos, mas a mensagem dele é tão grande. Ele fica logo depois de Obadias, aí você vai encontrar o Jonas, e depois do Jonas você tem a surpresa de encontrar o Miqueias. Miqueias capítulo 6, o versículo de número 8, ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jesus diz: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados. Andes humildemente com teu Deus. Sabe, não estufe o seu peito, levante a cabeça. Ou seja, antes, na dependência dEle. Humilde é aquela pessoa que diz: eu nada posso só por mim mesmo. Eu dependo do Senhor, eu preciso dEle. Em Lucas capítulo 22, o verso 26, Lucas capítulo 22, o verso de número 26, a palavra do Senhor nos afirma dizendo assim, Lucas 22, 26, diz assim a palavra: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Olhe para mim, no reino, na igreja, é diferente. Alguém diz que os líderes devem crescer como o rabo de cavalo. Como que o rabo do cavalo cresce? Para baixo. Ou seja, Jesus está dizendo que na igreja não é isso. Eu respeito todas as pessoas e respeito mesmo. Mas tem coisa que eu acho assim tão esquisito, sabe? Quando as pessoas vão se perdendo achando que o rabo do cavalo cresce para cima. Jesus, ele traz essa expressão: mas vós não sois assim. Quando ele diz isso, olha o verso 24.
Mateus, Lucas 22, 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. O grande problema do homem é esse: quem é o maior? Quem é que manda? Quem é o maior? Olha o 25, mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago capítulo 4, o versículo 10. Queria que os músicos tomassem seus lugares agora. Tiago capítulo 4, o versículo 10. Tiago capítulo 4, o verso 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não é para você humilhar ninguém, é você escolher se humilhar. A palavra diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não tenha nenhuma preocupação, meu irmão. Dentro da vida da igreja, a sua grande batalha deve ser esta: como eu posso te servir, meu irmão? Como eu posso te servir? Não é como eu posso ser servido. A palavra diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 5, a palavra diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Verso 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora observe o cuidado. Verso 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: resisti-lhe, firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos, todos nesse instante. Como viver a igreja? Vamos falar juntos esses 12 pontos: sinceridade, discernimento, amor fraternal, honra, entusiasmo, otimismo, generosidade, hospitalidade, abençoar, simpatia, harmonia e humildade. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Não existe nada que se compara à igreja. Não pense que Deus já completou tudo o que Ele prometeu para fazer com a sua igreja aqui. Quanto mais existir essa fome no nosso coração, de sermos, de vivermos como igreja. A palavra diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós podemos ir para a televisão, para o rádio, para os jornais e para as revistas. Nós podemos marchar por Jesus, podemos e devemos. Mas o maior impacto
A natureza geme, aguarda, é como se fosse um parto. Ela deseja ver brotar a igreja, que é o sonho do Senhor. Não é a igreja A, B ou C, somos nós. Vivermos assim, vivermos como é um ensino da palavra. E nós vamos orar cantando. Levante a mão do seu irmão e depois nós vamos ter um momento de oração. Recebi um novo coração do Pai, declare isto. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, olhe para o teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Aleluia! Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Diga para ele: eu preciso de você. Olhe para mim, querido. Nessa manhã, a palavra diz para nós não sermos ouvintes da palavra, mas para sermos praticantes da palavra. Então você vai começar hoje a colocar em prática o que você ouviu. Talvez alguém que já segurou as suas mãos em tantas reuniões aqui, e essa pessoa sumiu. Talvez o inimigo alcançou alguma vitória, e como um pródigo ele está longe. Você vai demonstrar isso, indo atrás dele. Talvez alguém que segurou as suas mãos, hoje ele está enfermo, e vai ser tão glorioso se você puder ligar para ele, se puder visitá-lo. Nós iremos iniciar dia 1º. Todos os membros da igreja receberão uma carta
E dentro dessa carta há uma ficha, onde você vai colocar o nome de 3 pessoas. E durante os 90 dias de julho, de agosto e de setembro, você vai orar e vai colocar o nome de 3 pessoas que não são salvas ainda, daquele seu círculo de amizade, talvez familiar, pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Durante o mês de julho, você estará orando por elas, por essas 3. No mês de agosto, você vai se aproximar dessas pessoas. Você vai fazer o contato com elas, dizendo: olha, nos últimos 30 dias eu estive orando por você. E no mês de setembro, nós vamos ver a colheita, a volta desses 3 aos pés do Senhor. Nessa carta eu vou estar descrevendo bem como fazer. Mês de julho é como se fosse uma gestação. Você vai gerar, como Paulo diz lá a Filemon: eu gerei eu gerei quando estava preso. Eu vou gerar, vou interceder. No mês de julho, orando por elas. No mês de agosto, a aproximação. Você vai chegar e vai falar com elas. E no mês de setembro, a alegria de você poder ver esses 3 salvos, transformados, seus filhos na fé. O que leva muitas vezes a pessoa a criar e a ter maturidade na fé é se ela tem filhos espirituais. A maior alegria que você pode ter aqui na terra, meu irmão, é você mudar o destino eterno de uma pessoa. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz, Jesus falou que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas se alguém morre sem se entregar a Jesus, se alguém morre sem nascer de novo, essa pessoa está perdida. Jesus falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino. Se alguém morre sem se entregar a Jesus, essa pessoa está perdida. Não adianta depois ir no velório da pessoa, ali não adianta mais orações por aquele que partiu. A salvação, ela é dada enquanto a pessoa está viva. Quem sabe você que está aqui nesta manhã já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não tomou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe até hoje você não entregou seu coração a Ele. A Bíblia diz que todos os homens, todos, sem exceção, todos nós nascemos como pecadores, somos pecadores, estamos perdidos, não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Mas Jesus Cristo veio. Jesus não veio fundar uma religião. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Era o homem, perdido em seus delitos, em seus pecados, condenado. Mas Jesus veio para salvar. Há um momento quando você escolhe, há um momento quando você diz: eu quero Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu volto para Ele. Ou quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele. Quem sabe até você tenha sido um pregador da palavra e se desviou. Hoje é o dia da sua volta. Por isso, eu vou pedir a você que está aqui, e os que estão em suas casas, se possível, coloque as mãos sobre o seu coração agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero fazer uma oração como se fosse você orando. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi do teu amor, não apenas a canção que dizia que o Senhor me ama, mas eu tenho experimentado o teu amor para comigo de uma forma tão grande. Eu reconheço que sou um pecador, eu estou perdido, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço: entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão em me aceitar, e eu tomo posse desta bênção.
Continue com seus olhos fechados. E eu vou orar. Você não vai precisar repetir essa oração agora. Você não vai repeti-la. Mas eu quero orar de modo específico por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Eu estou vendo essas mãos erguidas lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Levante mais alto que você puder. Isso, pode levantar. Pode levantar a sua mão, onde você estiver. Levante a sua mão. Isso. Amém. Agora pode abrir os olhos. Só que nesse instante, eu preciso que todos os corredores estejam abertos, as escadarias livres, porque eu vou pedir que lá da segunda galeria, do primeiro e aqui do térreo, você que levantou a sua mão, dizendo: eu entrego minha vida a Jesus, eu busco a reconciliação, deixe o seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você agora. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, comece a ministrar a vida dele e pergunte: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você já é salvo? Você está bem com Ele? Eu queria que ninguém ficasse assentado agora. Esta é uma hora de luta. Esta é uma hora de batalha. Esta é uma hora dos céus. Esta é uma hora de milagres. Você que entrega a sua vida a Jesus, venha. 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 É a hora de Deus para você. Venha. 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 É a hora de Deus para você. Homem e mulher, jovem e criança. É a hora de Deus para a sua vida. Venha. 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 É a hora de Deus para você. Venha.
vocês que estão aqui, prostrados diante dele, esse é o momento mais precioso e que será inesquecível para vocês. Momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Ele entrou. Ele nunca mais vai sair. Pai, em teu precioso nome, sela nesses corações, ó Deus, esse gesto no teu altar. Quebramos toda a corrente das trevas, tudo aquilo que prendia Satanás, na autoridade do teu nome desfazemos, e ligamos, ó Pai, esses corações ao teu coração, que passam a ser morada do Senhor. Aqueles que se reconciliam, que tomem posse do teu perdão, e os novos que experimentem a glória do novo nascimento nesse instante, e que a tua paz, preciosa paz, os envolva, e que a partir de hoje possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, em teu nome, amém. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Da vida de vocês foi desligado todo o poder das trevas. Pode chegar aqui bem pertinho de mim. Você começa a experimentar uma paz diferente. Pode chegar bem perto. Tudo será novo, tudo. Os consolidadores subam agora. Tudo será novo para vocês. Tão novo que até uma nova família você estará recebendo. Uma família cheia de amor, de misericórdia. Uma família que te compreende e que você poderá contar com ela. E eu quero que você conheça sua nova família a partir de hoje. A igreja vai levantar as duas mãos, não vocês. E nós vamos juntos contar até 3. Quando falarmos 3, vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olhe para mim. Igreja, juntos. 1, 2, 3. Vire agora, vire. Abençoamos você. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso. Te abençoo. Bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus.